Meu nome é Mari Pini, sou nascida e criada em São Paulo, sou uma paulistana de 462 anos. Eu sou do signo de Áries, porém eu sou uma sagitariana muito aprofundada, né, com Lua, Marte e ascendente em Sagitário. Meu pai era Aldo Pini, italiano, capricorniano, do início do século. Ele criou a editora Pini. Ele foi um grande empreendedor e ele era um industrial. Quando eu cresci, ele tinha dragas dentro do rio Tietê. Ele extraía areia do rio Tietê e ele construiu a cidade com as areias do rio Tietê. Minha mãe, Terezinha Matilde de Oliveira Costa, paulistanésima, de família tradicional do Vale do Paraíba. Ela estudou em várias escolas internas e católicas e ela fez Politécnica na USP. Eu me formei em artes plásticas. Fiz um pouco de sociologia nas ciências sociais da USP. Querendo ser arquiteta, eu acabei indo para a Escola Brasil, 2 pontos, com o Rezende, o Nasser, o Baravelli e o Fajardo. Ali eles me nomearam artista. Eu ingressei na FAAP, no início da década de 70. Me formei nas artes plásticas e também em educação artística e posteriormente eu sou mestre em comunicação visual pela FAO USP. Higienópolis, originalmente, é a continuação do Pacaembu, era o Pacaembu do Alto. Eu sou uma pessoa criada no Pacaembu. Todos os serviços do Pacaembu eram em Higienópolis. Então eu cresci fadinha em Higienópolis, bandeirante em Higienópolis, guia em Higienópolis. Isso quer dizer que eu fiz um trabalho com o escotismo aqui, nesse bairro, em que as transformações, a verticalização ia existindo e todos os serviços, as escolas, eu estudei aqui no Rio Branco, eu estudei no Equipe, que logo se iniciou aqui, e eu tive toda uma formação nesse bairro que florescia já desde onde eram chácaras, e ele foi se transformando e foi oferecendo serviços também para o Pacaembu, que era uma área de um vale, onde a companhia City criou verdejantes praças em que moravam uma crescente burguesia paulistana. A Praça Buenos Aires, ela já deixou de ser praça já há quase 30 anos, mas embora todos ainda a chamam de praça. Hoje é um parque, o Parque Buenos Aires. É o pulmão aqui de Higienópolis e dessa extensão da Sé, da subprefeitura da Sé, uma das poucos parques que ainda existem, né? Junto com o Trianon. Eu faço um trabalho, eu sou conselheira do Parque Buenos Aires e faço um trabalho de ressignificação do parque com uma visão de que eu, como coordenadora do IED, pratico uma responsabilidade territorial. Isso quer dizer que eu trabalho como agente do Instituto Europeu de Design, cuidando, dando uma zeladoria do parque, cuidando com o que ele tem de mais vivo. O parque tem
Ainda umas figueiras são as características principais do parque, são figueiras lindas logo na entrada ali entre a Angélica e a Rua Piauí, que são uma obra-prima, né? Pode-se dizer dessa forma, que são espécies maravilhosas remanescentes do parque. Eu estou aqui no IED há quase 10 anos, junto com o seu percurso todo que ele está instalado em São Paulo. Iniciei aqui como professora de design, com as disciplinas de História da Gráfica e Projeto Gráfico. Posteriormente, eu fui convidada a ser coordenadora da Faculdade de Tecnologia de Design Gráfico, instalei a faculdade e aí fiquei por 4 anos a ela ter uma forma estabelecida. A partir daí eu criei um projeto no IED do Núcleo Exploratório de Pesquisa, que é o NEX, que é um projeto muito inovador que desenvolve pesquisa para ampliar as fronteiras do design e passar a exercer a democracia, vamos dizer, o Estado democrático do IED das portas para fora. Então, a minha relação hoje é desenvolver pesquisas com a comunidade, com o urbanismo e com a sociedade em si. O meu trabalho com a Lua é um trabalho muito extenso que se iniciou na faculdade ainda, como uma proposta de desenvolver um produto que falasse com o tempo, do tempo, exatamente um calendário. E eu, mais 2 amigas da Faculdade de Artes Plásticas, criamos um calendário com as fases da Lua. Eram 365 desenhos da Lua mostrando como se dava o percurso do tempo através da Lua. Um trabalho que foi intuitivo, simplesmente plástico e que revelava toda a transformação da Lua, se tornou um trabalho de uma extensão, de uma pesquisa que eu vim desenvolvendo nesses 40 anos. O ano que vem faz exatamente 40 anos que esse trabalho vem sendo desenvolvido. Então eu estou desenvolvendo agora, entreguei para os editais o meu projeto de expositivo que chama Ver o Luar, uma viagem por 14.610 luas. Quer dizer, essa proposta sempre teve atrelada uma forma das pessoas verem uma significação no tempo, que é de um ponto de vista fenomenológico e que a Lua é a maior tradutora dessa passagem do tempo, a medida do tempo. Isso eu fui desenvolvendo, as pessoas, na verdade, foram me procurando, querendo saber mais da Lua, e, na verdade, elas me forneciam muitas informações que aí eu fui correndo atrás e fui me aprofundando. A partir de um determinado ponto, eu criei uma empresa e por 10 anos eu tive uma empresa que teve muito sucesso e que chamava-se, eu era chamada na mídia de a dona da Lua na Terra. Foram criados vários produtos de papelaria, produtos de brindes, a gente aplicava, transformava o calendário com a marca da empresa ou com o seu produto. Isso criou uma extensão. Eu fiz um filme, chama Selene. Depois você corta isso. Bom, Selene foi um filme premiado no primeiro Vídeo Brasil. Foi feito com o Goffredo da Silva Teles Neto, que na época era meu companheiro, filho da Lígia Fagundes Teles. E aí a gente criou a Selene, uma expressão, depois foi feito agendas, calendários, eu fiz um livro infantil. E a partir da década de 90, eu fui convidada para participar do programa... Não, desculpe, em 2006 eu fui convidada para participar do programa Planeta Cidade,
com essa minha coluna que eles chamaram de lunóloga. Então, esse bordão da lua também é saúde, lua também é mulher, lua também é verbo, lua também é esporte, lua também é mulher. Era um bordão que eu fazia, 2 entradas no programa de 30 segundos. Foi muito interessante, além de falar de questões de astronomia, astrologia, poesia, psicologia, né? A Lua ela potencializa muitas áreas do conhecimento do homem. E foi um programa muito interessante que eu pude passar todo o conhecimento que eu adquiri através da Lua. O kit prática profissional do design gráfico, ele nasceu de uma proposta do núcleo que eu dirigia na ADG, na Associação dos Designers Gráficos de São Paulo na época. Não existia o ADG Brasil ainda. Então a ADG queria crescer, ela estava criando várias equipes e núcleos dentro da diretoria, que eu fazia parte, e eu fiquei incumbida dessa questão de fazer uma tabela de preços que eram o que todos os designers entravam em contato com a ADG porque eles precisavam ter esse instrumental. Qual que era a tabela de preço de um design? Como é que eu posso cobrar? Como é que era essa questão, responder essa pergunta? E quando eu pus a mão na massa, eu vi que essa pergunta era muito complexa, porque você não faz uma tabela de preço sem saber de que forma que você tem que se comportar no mercado e saber qual que é o teu preço na real. Quando o Guto Lacaz me respondeu que ele levou 20 anos para saber quanto custava o trabalho dele, eu vi que eu tinha que fazer uma tarefa muito árdua. A partir daí, eu contratei uma pessoa para fazer uma pesquisa de mercado com os escritórios de design e fui juntando. Eu vi que eu precisava fazer um manual como os arquitetos tinham, como qualquer profissional, qualquer associação de classe tem. É um kit para falar de que maneira, quais são o código de ética, como é que você faz os seus contratos, como é que os escritórios se comportam, como é que são as etapas do trabalho. Então, o kit foi uma coordenação que eu fiz em criar toda uma série de elementos que a ADG talvez já tinha, por exemplo, a ética profissional já existia um contrato padrão, e a partir daí eu fui levantando dados e fui criando um manual para que qualquer designer poderia ter aquilo como um instrumental realmente de trabalho. É claro que a tabela de preços foi a última coisa que foi criada e ela era muito complexa, ela tinha de 8 a 80, né? Então, como você elaborar um preço a partir de um trabalho, se ele é regional, se ele é nacional, se ele é internacional, dependendo da amplitude do trabalho. Então, esse kit esgotou. A partir desse kit, a DG cresceu 300%, porque as pessoas, a partir de você ter uma matrícula imediata e você ganhar um kit, todo mundo queria estar dentro da DG e a DG deu um salto. Esse foi o resultado. Ele está me entrevistando. Um abraço. Esse menino é precioso. Ele é genial. É mais que precioso. Ele vai. Eu trabalhei com assistência de direção de arte em novela. Foi uma experiência muito ótima, que eu trabalhei na TV Bandeirante quando a Tupi acabou e a Bandeirante assumiu o núcleo de telenovelas. Então eu trabalhei com a Avancini e com a Bujanra. Então eu tive o prazer de fazer Um Homem Muito Especial, que era uma novela do Rubens de Falco, que era um Drácula, assim, com Rubens Ewald escrevendo, Cleide Diáconos, enfim.
e também trabalhei com a Dulcineia Vai à Guerra, com a Dercy Gonçalves. Então foi muito interessante, um trabalho intensíssimo, né, de você fiscalizar e de trabalhar, sabe, 6 cenários por dia, trabalhar de segunda a sábado, um esquema muito incrível. Posteriormente trabalhei também com direção de arte em cinema, vídeo, é um trabalho que eu gosto muito e que me deu muito substância para trabalhar também com expografia, que é uma área que eu gosto muito. A primeira trabalho que eu fiz foi de alegoria de escola de samba, que é um trabalho maravilhoso. Então essas coisas, trabalhei um pouco de circo de rua, são áreas que eu gosto muito. Eu gosto muito de explorar aonde o design pode criar uma espacialidade, trabalhar ambientação, trabalhar cenografia, coreografia. São áreas também que eu me propus a trabalhar um pouquinho em cada coisa. O documentário Os Designers Gráficos da década de 50 é resultado da pesquisa de mestrado que eu fiz na FAU-USP. É o resultado da dissertação desse trabalho que eu faço, me debruço na década de 50 para entender como que foram formados um grupo de designers que vinham de diferentes áreas, principalmente das artes plásticas, e que fizeram essa migração para o design gráfico como uma opção real e com um suporte de algum curso que lhes foi ensinado, como o caso do resultado de um grupo que se formou no IAC, na Escola de Arte Contemporânea, criada pela Lina Bobardi e pelo Piero Maria Bardi, na década de 50. Desses 22 designers, eu escolhi 6 que ainda estavam vivos e que, portanto, poderiam me conceder uma entrevista e que fossem representativos. Então eu escolhi o Alexandre Vonner, o Almir Mavigné, que por ocasião estava em São Paulo depois de 50 anos na Alemanha e continua lá, mas ele estava fazendo uma exposição no MAN, e a Émilie Chamy, que foi a falecer 30 dias após a minha entrevista, o Calduro e o Martino, que trabalhavam junto. O foco era o Martino, que veio a falecer nos últimos anos, e um que não era brasileiro, o português Fernando Lemos, com muito prazer, que tinha uma trajetória muito curiosa, e ele trazia, enfim, essa herança, né, vamos dizer, colonial do português que vem para cá e faz o caminho inverso, né? Ele vem para se dedicar aqui ao 4º centenário, né, e fica conhecendo um grupo, né? Ela foi feita, na época eu era professora na Universidade de Bandeirantes, a equipe lá me ajudou e eu tive assim, excelentes resultados, porque foi feito de uma maneira bem profissional, e eu pude exercer o meu conhecimento de videasta, que sou uma das formadoras. Eu fui uma das formadoras junto com o Goffredo de os vídeos artísticos na década de 80, né? E o vídeo ficou aí, ele fez parte da apresentação da minha dissertação de mestrado, e eu acho que é uma grande lição. É um vídeo que eu uso muito para dar aula, um vídeo que é um documento muito interessante, né? Que deveria ser mais explorado pelas pessoas, ser mais conhecido. Quem me ensinou a ler, ora, eu acho que foram as imagens, foram a imaginação,
Eu acho que eu sempre tive uma dificuldade muito grande com as palavras, com a relação mais, vamos dizer, de apropriação de certas coisas. Então eu tinha um autismo muito forte, assim, dispersivo, né? Agora as imagens me faziam voltar para um aprendizado, né? Quando a gente começa a trabalhar com signos, é muito difícil, é muito abstrato, né? E esse pensamento da relação, dessa abstração dos signos, da escrita, eles levavam sempre para o desenho. Então, alguma coisa que me parecia ser o L, que era um laço, o I, que subia as alturas, o O, que era a boca que se abria. E isso foi se transformando em imagens.